seu lado. Vamos lá. Exatamente, estamos hoje na sexta aula, isto mesmo, hoje é a sexta aula de Geografia Bíblica, curso básico em Teologia, turma das quintas-feiras. Repito uma vez mais, hoje é quinta-feira, 23 de dezembro, antevéspera de Natal, ok? Este é o curso básico em Teologia, a turma das quintas-feiras. Queremos, desde já, agradecer aos alunos que já puderam realizar os seus pagamentos ligados ao mês de dezembro. Muito obrigado, Deus os abençoe. E se você, aluno, ainda não fez o pagamento pelo mês de dezembro, lembre-se que você tem até o dia 30, até o dia 30 da próxima semana, de hoje a uma semana, você tem tranquilamente tempo para fazer o pagamento da sua mensalidade ligada ao mês de dezembro, e desta maneira você evita, na medida do possível, acumular 2 meses de mensalidades. Muito bem, meus irmãos. Quantos receberam? Eu mandei hoje. Vocês sabem que quando eu mando um e-mail, eu sempre mando um avisinho lá no grupo, né? Se você lê os avisinhos que eu mando no grupo, amém. Se você não lê, fica complicado. Por isso, o que eu peço é que os alunos, pelo menos, leiam 2 vezes por semana os avisinhos que eu posto no grupo, tá? De preferência, na quinta-feira, você precisa ler, porque sempre eu posto alguma coisa de última hora, mas geralmente durante a semana eu posto entre segunda e terça-feira, ou quarta, no mais tardar. Mas na quinta, se você puder lá no grupo e ler as postagens, fica maravilha, porque aí não há problemas de comunicação. Quantos receberam no seu e-mail um novo grupo de slides? São 2 arquivos, 2 arquivos, isto. Eles são exatamente, não vou dizer iguais não, muito parecidos, mas tem uma diferença. Vamos lá, vamos começar a aula para verificar se vocês estão ligados. Qual a diferença entre os 2 arquivos? Eles chegaram quase que gêmeos, mas tem uma diferença entre os dois. Se você teve o tempinho de dar uma olhada. Se você não teve tempo, claro, você não vai saber responder essa minha pergunta. Ele tem um espaço branco para colocar os nomes, né, professor? Exato. Os arquivos são praticamente iguais, com a diferença que um arquivo tem uma lacuna em branco para exatamente você preencher. São estes aqui, tá? Que você está vendo, que eu tenho eles aqui impressos. Você não é obrigado a... irmão Fábio, eu acho que eu vou ter que lhe contratar para ser o secretário do Beré da quinta-feira. Acho que eu vou ter que conversar com o pastor Hugo. Sério, eu tenho o número do seu pastor, vou ligar para o seu pastor. Pastor, me dá permissão para eu contratar o seu membro, por favor, para nos ajudar na quinta, porque a eficiência do Fábio é impressionante, né? Misericórdia, mas não estou dizendo que os demais não sejam eficientes. Mas, gente, olha o que o irmão Fábio fez. Você fica na liberdade, você não é obrigado a imprimir, mas se quiser imprimir, vai ajudar muito. Não são muitos, são 7 mapas. Importante que você tenha a visualização deles. Muitíssimo importante. Nós vamos passá-los aqui já em seguida, tá? Esse aqui parece um pouquinho imperceptível, mas nós vamos explicar, porque eu imprimi ele em preto e branco. Tá? Tem este aqui, que está colorido. Tudo que mandei para vocês está colorido, só que eu fiz a impressão em preto e branco. Aí você fica à vontade. Se quiser imprimir preto e branco a cores, tá? Mas o mais importante é que nós vamos trabalhar com esses mapas pela questão da identificação. Tá? Vamos voltar com esses mapas hoje, depois vamos voltar com aquele grupinho que nós deixamos. O pastor só está misturando as coisas. Não, não estou misturando as coisas. Eu estou mandando uma sequência de mapas para vocês, aos pouquinhos, ganharem o quê? Familiarização, que eu percebo que a maioria de vocês nunca tiveram, né? E não é culpa, vocês não são culpados nisto, né? Semana passada eu estava conversando numa pequena conferência online, na sexta passada, né? Tivemos
pequena conferência online de 1 hora, né, entre 69 pastores, né? Foi um convite que um pastor nos fez, aí nós entramos, e aí 2 pastores que conhecem alunos que estudam aqui conosco na terça, na quarta e na quinta, que estamos estudando a mesma matéria, entraram com a questão de geografia bíblica. Eu falei: "Isso é uma provocação ou o que que é? Não estou entendendo", mas eu fiquei quieto. Aí ele me fez as perguntas: "Pastor, eu estou errado ou a grande maioria de nós pastores não conhecemos patavinas de geografia bíblica?" Por quê? É que um aluno compartilhou um link de uma aula, o senhor me perdoe se ele foi antiético, não, ele fez até bem. E eu assisti a aula, pastor, fiquei horrorizado. Como assim horrorizado? Eu já estou há 29 anos no pastorado e eu nunca ouvi o que ouvi sobre geografia bíblica. Eu não quis colocar a mão na cabeça, porque eu estava olhando para ele no vídeo, mas eu quase o queixo caiu. Eu falei: "Uau!" E se um pastor que está à frente de uma igreja há 29 anos ficou horrorizado com uma simples aula de geografia bíblica, então meu coração fica doendo. Em outras palavras, não estou querendo aqui culpabilizar ninguém, mas parece que é uma das matérias ou uma das áreas da teologia que os pastores, por A e B e C razões, não me pergunte por quê, não se preocupam em levar adiante para os seus membros para que facilite a correta interpretação do texto sagrado. Deixa eu fazer uma perguntinha, eu já fiz essa pergunta, mas não custa nada. Quantos de vocês estão percebendo que, ao estudarmos geografia bíblica, estamos ganhando melhor compreensão na correta interpretação do texto? Quando estão percebendo isto? Quando eu avanço no estudo da geografia, abre, uf, abre como uma cortina que estava então assim, ó, fechada, e de repente, uou! Aí você começa a interpretar de maneira correta o texto. Quantos estão tendo essa sensação? Todos, todos? Para vocês verem, se um pastor de 29 anos de igreja me faz essa declaração, eu confesso, fico profundamente preocupado. Quero deixar bem claro, eu não estou aqui exigindo que os alunos saiam daqui como geógrafos. Não, não se trata disso. Mas que saiam com uma base. E vocês vão ficar assustados agora que eu vou dizer. Depois dessas 10 semanas de geografia bíblica, eu acho que com todo o meu humilde respeito, por favor, fica entre nós aqui, que ninguém precisa ouvir o que eu vou falar. Está sendo gravado. Eu acho que você vai colocar os seus pastores no bolso, com exceção de alguns poucos. Não quero aqui citar nomes e nem indicar quem, mas vão ser poucos pastores que vão olhar para você e dizer: "Parabéns, minha irmã, parabéns, meu irmão, você me colocou no bolso", porque nem eu sabia sobre esses detalhezinhos da geografia. Mas tudo bem. O importante é que vocês saiam daqui com uma base, que é o que eu mais anelo, que eu mais desejo. Vamos lá. Isto. Vamos então a este primeiro mapa. Todos esses mapas são os que eu enviei hoje para vocês, né? Lamento não conseguir esse material em português, tive muita dificuldade, mas você vai lá no Google, você vai no Bing, você vai no Pinterest, você vai em vários sites e vai encontrar, claro, em língua portuguesa, mas não coisa de qualidade. Esse é o problema. E eu gosto de trabalhar com qualidade. Então, infelizmente, os melhores mapas no que diz respeito à qualidade estão disponíveis em inglês, mas não vai ser muito complicado, porque eu vou ajudar vocês. Se tem vocês algum tipo de dificuldade na escrita, eu vou ajudar vocês. Esse primeiro mapa aqui, se você quer escrever em algum lugar, ou se você imprimiu o mapa e quer escrever no mapa, está escrito aqui, ó, a Terra Santa no tempo de Jesus. Então, a Terra Santa, ok? No tempo de Jesus. Aqui é o mar Mediterrâneo, ou, como é na Bíblia ele é chamado. Gente, eu esqueci, eu acho que hoje eu tomei mais café que o necessário, aí branqueou. Alguém pode Mar me dizer? Grande. Mar Grande. Obrigado, irmã
Irmã Verônica está sempre ligada, mar grande. Lembre-se que a expressão Mediterrâneo, mar Mediterrâneo, você não vai encontrar na Bíblia, vai encontrar mar grande. Nós temos aqui o Mar da Galileia. Qual seria o outro nome dos 4 nomes que este mar possui, além do Mar da Galileia? Me dê só mais um nome. Alguém se lembra? Apenas mais um. Se alguém... Tiberíades. Tiberíades, Mar de Tiberíades, perfeito. Desculpe, eu estou ainda um pouco atacado da minha garganta e do resfriado, mas tudo bem, vou conseguir dar aula, mas bebendo um pouco de água, porque eu estou realmente com a minha garganta muito seca. Ok. Aqui nós temos o Rio Jordão, lembrem-se, ok. Nós temos este aqui, que é chamado, eu me esqueci, está aqui em inglês, Dead Sea, mas que extensão é esse aqui? Mar Vermelho. Não, é o Mar Vermelho. Já mudou de cor? Olha, esse mar mudou Não, de Mar cor. Vermelho não. Irmãos, Mar Mar Morto. Morto. aleluia, graças te damos, Senhor. De vermelho para soprar, morreu mesmo, de vez, ficou morto. Mar, cuidado, irmã Verônica. É mar, mas a diferença entre morto e vermelho. Perfeito. Agora nós vamos aqui identificar algumas cidades. Prestem bastante atenção. Aqui nós temos em letras maiúsculas, se você quiser anotar em algum lugar, seria interessante. Em letras maiúsculas, nós vemos as regiões ou províncias da Palestina no tempo de Jesus. Vou repetir. As letras maiúsculas indicam regiões ou províncias da Palestina no tempo de Jesus. Aí temos Galileia, Samaria e Judéia. Vou repetir, ó. Galileia, Samaria e Judéia. A principal cidade da Galileia temos Nazaré. Que papel essa cidade desempenhou na vida e no ministério do Senhor Jesus? Alguém está lembrado? Que papel, que importância Nazaré teve no ministério do Senhor Jesus? Foi onde Jesus Onde ele cresceu. Onde ele foi criado, onde ele cresceu. Aonde Jesus nasceu, na verdade? Aonde? Belém. 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 Então, ó, Nazaré é onde Jesus foi criado ou onde ele cresceu, lá na Galileia. Mas Jesus nasceu em Belém, ó, na Judéia. Judéia. Então, nós temos aqui na Judéia algumas cidades. Emaús, Jerusalém, Belém, aqui é Belém, né? Bethlehem, e temos lá no cantinho Jericó. Temos a região da Samaria e temos a cidadezinha de Sicar. Que evento da Bíblia está ligado a Sicar? Alguém se lembra? Tem um evento muito interessante na Bíblia. Aliás, tem 3, 4 eventos, mas vamos dizer que tem um evento no Novo Testamento muito curioso e interessante ligado à cidade de Sicar. Alguém se lembra? Eu acho que é quando Jesus para evangelizar, na verdade, a samaritana, né? Mas em que sentido? Qual foi a evangelização samaritana? De que maneira? Como? Eu não me lembro. Está me dando hoje vários brancos, meus irmãos. Eu estou tendo um gravíssimo problema de fosfato no meu cérebro. Vamos lá. Creio que os alunos vão me ajudar hoje, né? Pela minha falta de fosfato, que está enorme. Irmã Verônica falou bem, né? Jesus evangelizou uma samaritana, mas
que Sicar teve a ver com isso? Qual foi a ligação com a mulher samaritana e a cidade de Sicar? Vamos lá. Nada melhor do que pegar a Bíblia, né? Ninguém se lembra? Ó, a irmã Verônica deu um pontapé inicial importante. A mulher foi tomar água, né? Buscar água, na verdade, né? Então, parou ali, enquanto os discípulos foram na cidade comprar comida. Comprar água. Olha, se ela foi apanhar água, então havia o que? Um poço. Poço. E que poço era este? Porque ele era um Poço de Jacó. poço de Jacó. Anote aí. A cidade de Sicar, na Samaria, no papel, no cenário bíblico, se tornou importante porque tinha um poço que o patriarca Jacó havia escavado. E isso se tornou um marco histórico dentro da cultura e da religião. Sim, irmão Fábio. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu já achei a resposta. Eu não tenho as cidades, é porque eu tenho que colocá-las. Isso, mas isso a gente vai chegar daqui a pouquinho lá, porque por isso que eu mandei 2 arquivos separados, né? Um arquivo completo, sem alterar nada, e o outro arquivo totalmente vazio para vocês completarem. Muito bem, então a cidade de Sicar ganhou importância na Bíblia por causa de quê? Primeiramente, lá no Antigo Testamento, Jacó escavou um poço e se tornou importante como fonte de abastecimento de água para a nação de Israel. Ok. Anos mais tarde, Jesus se encontra com uma mulher ali, que é chamada de mulher samaritana, desculpe, ela foi ali à busca de água, e ali Jesus se entrevista com ela, na verdade, a evangeliza, junto do poço de Jacó, situado na cidade de Sicar. Pode ser com I também, né, que não está errado, ou com YCH. Sicar. Muito bem. Emaús, lá na Judéia. Biblicamente, qual a importância da cidade de Emaús? Teve um fato lá no Antigo Testamento que muito nos chama atenção. Vocês se lembram? Conseguem se lembrar? No Novo Testamento. Está ligado com Jesus. Foi quando Jesus discípulos que iam caminhando para com os discípulos. Isto, quando os caminhavam, eles estavam tristes falando sobre Jesus, que havia sido morto, mas não tinham ainda consciência da sua ressurreição, apenas da sua crucificação, estavam se lamentando, etc. E aí Jesus, aparece no meio deles, no caminho para Emaús. Está aqui a cidade de Emaús. O texto de Lucas, capítulo 24, se não me entrar a memória, fala sobre isso. E dá a entender, quando você lê o texto, que se tratava de um casal. Não diz os nomes, mas só diz o sobrenome, né? O nome de família. Qual seria esse sobrenome ou nome de família deste casal? Vocês se lembram? Está lá em Lucas, capítulo 24. Acho que foi Cleopas, né? Cleopas. Algo importante eu quero chamar a atenção de vocês, muito importante. Estão vendo aqui esse desenho aqui embaixo? Ó, estão vendo? Vocês sabem como se chama esse desenho? Rosas dos Ventos. Rosa dos Ventos. E você sabe qual é a função desse desenhozinho no mapa, correto? É para indicar os pontos cardeais. Ó, tá sempre, na maioria das vezes, a rosa dos ventos aponta para o norte. Então, para você ter uma orientação exatamente qual é o norte neste mapa, o oeste, o leste e o sul. Maravilha. Então, já refrescamos a nossa memória. Galileia, Nazaré, Samaria, Sicar. Temos Jericó, sabemos que Jericó teve a sua importância pela queda dos muros. Emaús, já falamos. Belém é a cidade onde nasceu Jesus. Cidades estas, daquela parte de baixo, ligadas à província da Judéia. Muito bem. Jericó está ligado à Judéia, professor?
ela estava na divisa da Judéia com a Transjordânia, entendeu? Ela, digamos, alguns geógrafos a consideram cidade da Judéia, outras não, porque ela está bem na beirinha, entendeu? Bem próximo do Rio Jordão. Daí, então, é chamada de Transjordânia. Então, vai variar muito do ponto de vista do geógrafo, né, do especialista. Uns qualificam como parte da Judéia, outros da Transjordânia, que é uma outra região dentro da Palestina. Vamos lá. O mapa é muito parecido, concorda comigo? Ó, esse segundo mapa aqui é bastante parecido. A pequena diferença é que esta é a Terra Santa no tempo de Jesus, conhecida como Palestina. E esta é a mesma Terra Santa no Antigo Testamento, chamada de Canaã. Canaã. Então, nós temos aqui, de novo, o Mar Mediterrâneo, o Mar Grande, o Mar da Galileia, o Rio Jordão, o Mar Morto. Algumas cidades que nós vimos aqui, elas vão aparecer aqui de novo. Ó, Jericó, Jerusalém, Belém, e algumas cidades novas, como Sidom, Tiro, Megido, Dotã, Beersheba, Como é que eu deixei lá? Kadesh e o Monte Nebo. Vamos então entender isso aqui. Monte Nebo. Qual a importância da Bíblia ligada ao Monte Nebo? Alguém se lembra? Foi onde Moisés foi morto, sepultado pelo Senhor. Isto. Moisés morreu e, segundo o livro de Deuteronômio, ele foi sepultado aqui, embora ninguém saiba exatamente o local, mas foi aqui que ele subiu e daqui, olha que interessante, daqui, desse lado, ele olha para o outro lado. Aí ele vê, na verdade, do outro lado do Jordão. Ele estava entrando no lado leste do Jordão. E o povo de Israel, preste atenção, ele teria que passar do outro lado, foi o que diz a Bíblia, né? Lá em Josué capítulo 5, na verdade no capítulo 3, nós vemos aquela declaração que Josué diz: santificai-vos, porque o Senhor fará amanhã entre vós maravilhas. E a maravilha que o Senhor fez foi o quê? A abertura do Jordão, e Israel passou daqui deste lado, ó, para o outro lado em seco, e chegaram às portas da cidade de Jericó. Então, Moisés aqui de cima, lá do Monte Nebo, mais de 1.200 metros de altitude, ele visualiza o Jordão e do outro lado as campinas de Jericó, que em questão de dias, semanas, não é? A nação de Israel ia tomar posse. Temos aqui a cidade de Megido. Que importância a Bíblia Sagrada fala dessa cidade? Megido. Conseguem se lembrar vocês? Megido. Alguém se lembra? Megido. Não. Imaginava que ela fosse um pouquinho conhecida da parte de vocês. Já falamos alguma coisa dela. Está ligada a um vale. Um vale muito importante de um acontecimento bíblico que ainda vai acontecer no futuro. A batalha final no Apocalipse? Mas como se chama essa batalha final do Apocalipse, Wince? Eu sei que o Vale Wince da sabe. Manjedoura, pastor? Magedon. Magedon. Isso, não da manjedoura. Por favor, da manjedoura complica. Magedon. Armagedon. Tem um aluno, que não é o caso da nossa irmã, que disse o Vale da Manjedoura. E ele insistiu, Vale da Manjedoura. Não é da Manjedoura. Eu tenho certeza que não é o Vale da Manjedoura, é o Vale do Armagedon, também conhecido como Vale do Megido. Então, a batalha final vai se travar aqui, ó, nessa região. Aqui nós temos a cidade de Beerseba. Beerseba. Alguém se lembra da importância desta cidade na Bíblia? Vamos lá. Se você vai se lembrar a importância
da cidade de Berseba na Bíblia? Tem várias referências. É onde tinha o rapaz que tinha 38 anos, onde tinha o poço, como é que fala? Onde o anjo descia e agitava água, e Jesus curou ele, que tinha 38 anos. Ali é o poço Não, de... Ah, não, lá é Betesda, né? Eu estou enganando. É Betesda. isso. Betesda. Começa Diferente. com B, mas uma coisa é Betesda, outra coisa é Berseba. Ninguém consegue se lembrar. Berseba. Eu creio que vai valer, vai valer a pena anotar. Em Berseba, Abraão firmou uma aliança de não agressão com os filisteus. Lembra-se que os filisteus sempre foram arqui-inimigos pesados da nação de Israel. Quando se lembram que os filisteus batalharam pesado contra Israel? Alguém de vocês se lembram? Isso vem lá de trás, há muito tempo, que a gente muitas vezes associa as guerras dos israelitas só no tempo de Sansão, mas os filisteus sempre foram agressivos já de muito tempo. Abra lá sua Bíblia em Gênesis capítulo 21, versículo 31. É importante que você tenha essa visão bíblica. Gênesis capítulo 21, versículo 31. 32, 33 e 34. Vale a pena ler, então, o contexto. Gênesis capítulo 21, versos 31 a 34. Por isso, se chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. Plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Então anote aí. O significado de Berseba quer dizer poço do juramento. E foi ali pela primeira vez que Abraão, ou que um israelita, estabelece um pacto de paz com os filisteus, através de Abimeleque e Ficol, que eram os príncipes dos filisteus naquela época. Anotou aí? Gênesis capítulo 21, do verso 31 a 34. Você vai ver outras narrativas bíblicas envolvendo Berseba, mas essa é a mais importante. Aqui nós temos duas cidades, Tiro e Sidom. Tiro e Sidom já não pertencem a Israel, pertencem ao Líbano. Mas Jesus faz referência a essas cidades. Por qual razão? Por terem rejeitado a palavra, né? Isto, porque essa cidade rejeitou as palavras de Jesus. Jesus disse que haveria Menos. menos rigor a Sodoma e Gomorra do que para Tiro e Sidom, pela rejeição que os habitantes dessas duas cidades no Líbano rejeitaram as palavras de Jesus. Para vocês verem que Jesus foi além das fronteiras de Israel, ele atingiu o Líbano. Né? Essa é a prova. Muita gente prega, não, Jesus só veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É verdade. Ele dedicou 90% do seu ministério dentro das fronteiras da nação de Israel, mas 10% ele saiu. E ele saiu para onde? Para o Líbano, bem lá no norte, provando que Jesus também veio trazer a salvação para os gentios. Aqui nós aproximamos o mapinha, ó. Tá vendo essa parte aqui? Mar da Galileia. Aí eu trago bem pertinho agora, vê? Tá bem pertinho. Então vamos agora identificar o quartel-general do ministério do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser anotar aí, as cidades ao redor do Mar da Galileia, elas foram o quartel-general do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo que Jesus
fazia no seu ministério, ele começava na Galileia e se expandia para as demais regiões de Israel. Então, ele treinava, discipulava os seus discípulos ali na Galileia, dentro deste anel. Se você observa que o Mar da Galileia ele tem um formato ovalado, estão percebendo? Ovalado. O nome Galileia, do aramaico, quer dizer círculo ou oval. Bem interessante. Daí o desenho desse mar. Irmãos, eu não vejo a hora que Deus me dê vida e saúde de eu levar alguns de vocês para rodar esse mar. É a coisa mais louca. Está vendo aqui onde eu estou passando a minha mão? Aqui, daqui, até o outro extremo, são 31 quilômetros de extensão. Você acredita? Houve uma pequena falha. Desculpe, houve um corte de conexão. Foi bem rápido. Vamos voltar lá. Isto. Como eu estava falando, me desculpe, houve um corte de conexão. Está acontecendo isso quase todos os dias. Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo agora? Todos? Isso. Perdão que houve um corte de conexão. Tá vendo aqui esse extremozinho? Ó, esse extremo aqui até o outro extremo. São em torno de 28 a 31 quilômetros de extensão. Ou seja, é grande. É grande. Você acredita que no meio, geralmente, você pega a tempestade? Quando você olha esse mar, você vai dizer, não, é um lago, que realmente ele tem um desenho de um lago, mas são de 28 a 31 quilômetros de extensão. E a coisa mais louca, tem épocas do ano que você pega no meio tempestades como fosse de mar aberto. Aí você entende, então a narrativa bíblica ela é fiel. Nunca a Bíblia errou, mas é algo que não me chama muita atenção. Sabe por quê? Porque nessa região tem um número excessivo de condensação atmosférica que leva a quase 2 vezes por semana terem sobre esta área tão pequenininha e curta terríveis tempestades, com mar revolto, as ondas encapeladas, raios, trovoadas, um negócio assim que dá medo. E o Mar da Galileia ficou conhecido por ter essas oscilações abruptas, né, bruscas na atmosfera. É a única região de Israel que tem esse detalhe bem curioso. Toda a região de Israel é muito seca, chove muito pouco, mas aqui 2 vezes por semana, em média, ocorrem tempestades violentas. Vamos lá. Vamos identificar algumas cidades? A mais importante não é a cidade que Jesus foi criado, ainda que ela é uma das mais importantes, mas não é a mais importante. A mais importante é Cafarnaum. Cafarnaum. Todos estão enxergando o mapa, sim ou não? Sim. Isso. Eu tenho certeza que todos estão enxergando o mapa. Cafarnaum está aqui, ó. É a mais importante cidade da Galileia. Depois temos Tiberias, que deu depois o nome ao mar de Tiberíades. Nazaré, nós já falamos, foi a cidade onde Jesus se criou. E temos aqui Caná. Que cidade é esta aqui? Caná. Tem alguma relação com Jesus na Bíblia? Alguém se lembra? Caná. Onde ele fez o primeiro milagre. O primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre? Alguém de vocês se lembra? Transformar água em vinho. Transformou a água em vinho. Então você já está descobrindo, ó, que Caná da Galileia é aqui, ó. Por isso que nós pegamos esse mapa aqui para você ter a visão da cidade de Caná, pertinho de Nazaré. De Nazaré a Caná era um dia e meio de caminhada, em torno de 35, 36 quilômetros. Ou seja, esse tipo de distância era muito comum as pessoas naquela época fazerem a pé, porque não tinham, né, a facilidade do transporte como hoje nós temos, né? Na época tinha camelo, mas até para ter camelo era um pouquinho difícil. Vamos lá. Então já identificamos Cafarnaum, Tiberias, Caná e Nazaré. Aqui nós temos os montes na Bíblia. Muita atenção aqui. Isso pode causar um pouquinho de dificuldade, tá? Um pouquinho de dificuldade, mas é importante que você tenha a visão
desses montes, que eu acredito que a parte mais difícil na Bíblia é o aluno ler a narrativa bíblica e não entender a questão dos montes, porque é uma quantidade realmente muito, muito grande. Vamos começar lá em cima, na região da Galileia. Na região da Galileia, vamos lá. Lá em cima está o Monte Carmelo. Monte está aqui, ó. Estão vendo aqui essa cabecinha aqui já entrando para o mar Mediterrâneo? Então, estão vendo aqui, ó, é uma pontinha, estão vendo? Procure ter sempre em mente que essa pontinha aqui é como fosse tipo um chifre, tá? Lembra um pequeno chifre. É a localização geográfica do Monte Carmelo. Carmelo. Vamos descendo? Tabor. O Monte Carmelo, nós sabemos que foi um monte que aconteceu o quê? Ai, travou minha mente. Elias. Elias, o duelo de Elias com os profetas de Baal e de Assera. Aqui é o Carmelo. Aí temos o Monte Tabor. Monte Tabor. Que fato, que evento aconteceu no Monte Tabor? Transfiguração. Monte da Transfiguração. Monte da Transfiguração. Aí nós vamos agora descer e vamos chegar lá embaixo. Monte Gilboa. Gilboa. Alguém se lembra do Monte Gilboa? Um fato que aconteceu lá no Monte Gilboa. Não. Aqui foi onde os filisteus derrotaram a Saul, Jonatas e toda a sua família. Monte Gilboa. Está lá no primeiro livro de Reis. Aqui no meio, entre o Monte Tabor e o Monte Gilboa, nós temos o quê? Ó? O Vale de Jezreel. Que vale é esse na Bíblia? Lembram-se? Falamos dele agora há pouco. Onde vai acontecer o Armagedon. Isto é o Vale do Armagedon, é o mesmo Vale de Jezreel. Aqui nós agora vamos descer lá para baixo. Pum, Monte Or. Vamos lá. Quem de vocês vai se lembrar? Eu queria dar 50 pontos. Você olhando para os meus olhos azuis, por favor, sem olhar para o Google, porque dá uma tentação dessa hora olhar para o Google, não é verdade? Porque o Google tem resposta para tudo. Mas eu quero dar 50 pontos. O aluno olhando para mim, ó, Monte Or. O que aconteceu de importante no Monte Or? Você não é obrigado a saber, mas se lembra, 50 na gaveta da sua pontuação. É um fato que aconteceu lá no Antigo Testamento. Ligado a alguém da família de Moisés. Pronto, já dei uma dica violenta. O Wince está ali, ó, fazendo com que os neurônios dele queimem. E eu sei que o Wince sabe. Só que o Wince é tímido. O Wince é tímido, tá ali, ó. É com Arão, foi? Tá ali. Ah, tá esquentando o Wince. Ah, irmã Vanessa, dá uma sopradinha aí, ajuda a sua esposa. Não, ela não tá aqui não, pastor, eu tô sozinho. Ai, Jesus da glória. Ô, pastor, Sim. Foi aonde? foi aonde Moisés tirou as vestes de sacerdote de Arão? E aí, o que aconteceu depois? E aí pôs em Eliezer e Arão subiu e morreu aí. Acertei? Eu quero acreditar na sua honestidade, minha irmã. Quero acreditar que a senhora não foi lá no Google. Não fui no Google. É porque eu assisti muito Moisés e os 10 Mandamentos. Oh, gente, as novelas da Record ajudam. Gente, ó, eu vou aplaudir o Edir Macedo agora. As novelas
50 pontinhos para nossa irmã Selma. Ó, Jesus da glória. Gente, ó, nunca fui de fazer isso, nunca pensei que eu ia dar essa recomendação, mas eu vou dar porque não é pecado e só vai ajudar. Assistam as novelas bíblicas da Record. Não percam. Mas nem tudo é certo, hein? Ah, gostei da sua abordagem, irmã Selma. Nem tudo é certo. Creio que. Não, eu sei que é correto porque quando eu via, saía os textos bíblicos e eu sempre conferia para ver se era correto. Ah, aí está. Quantos de vocês já assistiram algumas das novelas bíblicas da Record? Quantas? Eu já assisti umas que das 10 delas, e isso que a irmã Selma falou é muito certo e sério. Nem tudo nas novelas da Record batem com a narrativa bíblica. Tem um lado fictício, não é verdade? O legendário, o lado até um pouco místico. Agora, as cenas que estão ligadas aos textos bíblicos, aí é outro assunto. Aí temos que dar credibilidade, concordam? Porque está ligado à Bíblia. Agora, com o restante, ao demais, temos que ser cautelosos e não dar corda solta. Perfeito, irmã Selma. Parabéns, a senhora, então, levou 50 pontinhos. Rapaz, estou feliz. Já era tempo de eu acertar pelo menos uma, né? Não, mas é uma dentre muitas. Não, fique tranquila, é uma É. dentre muitas. Eu sei que a senhora está se esforçando bastante, como os demais, todos estão se esforçando de igual para igual, e isso traz, graças a Deus, muita satisfação e alegria. Monte Nebo. Monte Nebo. Que fato bíblico aconteceu no Monte Nebo? Se você assistiu a novela 10 Mandamentos, vai se lembrar. Ah, foi onde Moisés morreu. Morreu. Acabei de falar agorinha. Perfeito. Qual era o outro nome que tinha o Monte Nebo? A Bíblia fala que o Monte Nebo tinha 2 nomes. Nebo é um deles, e o outro? Alguém se lembra qual era o outro nome do Monte Nebo? É no Gerizim, professor. Não. Tem que falar e errar, porque tem hora que a gente até quer falar e não fala e certo. Vou esperar com que alguém se lembre. Não é um negócio complicado. Dá uma dica aí, professor. O Dá uma dica aí para nós. O Monte Nebo, na Bíblia, tem 2 nomes. Nebo e o outro. Anote aí. Pisga. Pisga. O Monte Nebo tem 2 nomes. Nebo e Pisga. Nebo e Pisga. É a mesma coisa com o Monte Sinai, lá no Egito. Ele tem 2 nomes. Sinai e qual outro nome? Lembram-se? Horebe. Horebe. Perfeito. Continuando aqui nos mapas. Monte Moriá. Monte Moriá. Que ligação tem na Bíblia Monte Moriá? Tem vários fatos, mas tem um que é o primeiro, o mais antigo de todos. Abraão. Foi aonde Abraão levou Isaac para ser sacrificado? Isto, Monte Moriá. É o local onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado. E o Monte das Oliveiras? Que ligação temos na Bíblia? Tem várias coisas ligadas ao Monte das Oliveiras. Pelo menos eu posso mencionar 2 fatos importantes que aconteceram no Monte das Oliveiras. Lembro da pomba e do dilúvio. Como? Do dilúvio. Não, o dilúvio é o Ararat. Do Ararat. O Ararat, o dilúvio está na Turquia, não está na Palestina. Aqui nós estamos olhando na Palestina. Cuidado, irmã Cristina, não vamos trocar a geografia. Volta de Cristo. Volta de Cristo, perfeito, excelente. O que mais? Monte das Oliveiras. Sobre o Monte das Oliveiras, Jesus voltará no final da tribulação. Foi de lá que ele foi levantado aos céus, lembram-se? Então ele foi levantado aos céus do Monte das Oliveiras e para lá ele descerá.
O Monte das Oliveiras ele está de frente ao jardim do Getsemane, onde se deu a prisão do Senhor Jesus. Então, nós temos que ter isso em mente. Qual a importância do Monte das Oliveiras na Escritura Sagrada? Local da onde foi levantado ao céu Jesus e local para onde Jesus voltará no final da tribulação. E também o Monte das Oliveiras está de frente do jardim do Getsemane, aonde Jesus foi preso. Perfeito. Então, nós já temos uma visão bem razoável dos montes na Bíblia. Nós temos aqui as montanhas de Efraim, o Rio Jordão. O mapa é parecido, estão percebendo? Ó, quem está percebendo que os mapas são parecidos? Porque nós estamos na Palestina, não saímos fora dela. Mar da Galileia, Mar Morto. Aqui nós temos o mapa dos habitantes primitivos de Israel. Não se preocupe em memorizar todos esses nomes. São muitos nomes. Filisteus, cananeus, perezeus, heteus, jebuseus, anaquins, aqui que viviam os gigantes, amalequitas, quenetitas, edomitas, moabitas, amonitas, girgazeus e heteus. É óbvio que eu não vou pedir que vocês memorizem todos, mas no mapinha que eu coloquei no outro arquivo, alguns é importante que você tenha a visão desses povos que habitavam Canaã. Aqui são as nações que deveriam ser removidas da terra Pastor, prometida. Sim. desculpa. Só pode voltar um pouquinho na página anterior? Esse, em cima lá, dos dois primeiros da direita, como que o senhor fala em português? Lá em cima. Isso, esse. Iritas, sidônios e iritas, ou Obrigado. iriteus. Os sidônios estão ligados com a rainha Jezabel e toda aquela região do Líbano, tá? Esses são os sidônios, ou, na verdade, Fenícia. Aqui você vê, então, aqui são os povos. E aqui são as nações e os povos. De novo, ó. Filistia. Canaã, na verdade, é essa área aqui, ó, tá vendo? Tá vendo essa área verde? Toda esta área verde, Canaã. Aí temos a Fenícia, Síria. O Monte Hermon está dentro da Síria, preste atenção. Não está dentro de Israel. Está próximo à capital, que é Damasco. Aí temos Amon, Moabe, Edom. Essas são as províncias ou regiões. Aí vem as nações: heveus, girgazeus, de novo os heveus, perizeus, heteus, amorreus, queneus, amalequitas. Os heveus habitavam em dois lugares? Em duas partes, aqui e aqui. Os heveus tanto estavam na fronteira de Canaã com Síria e Fenícia. Olha só que loucura, né? Eles foram, de todos os povos de Canaã, foram os mais agressivos. Porque Professor, a minha tela está ficando escura de vez em quando o senhor mexe alguma coisa aí, porque eu não estou mexendo em nada. Ainda bem que o meu áudio está aberto. É um problema de transmissão, creio, do seu lado. Algum irmão está percebendo alguma diferença na tela? Quando eu movo, não. Então, por isso que eu pergunto. Então, o problema deve ser do lado da irmã, infelizmente. Mas não estava assim. Desde a hora que deu aquela parada, que ficou assim.
E agora ficou tudo escuro aqui, eu não estou te vendo. Ok, se algum aluno tiver dificuldade de visualização, é só falar. Eu creio que a irmã Verônica está com esse problema. Se algum outro aluno tiver, por gentileza, me deixe saber, porque se o problema é do meu lado, então eu tenho que providenciar uma maneira de corrigir. Bom, essa visão aqui é importante para nós sabermos, né, quais os povos, nações, ao lado de Canaã, que ameaçavam a integridade espiritual da nação de Israel. Aqui nós temos a antiga Mesopotâmia. A antiga Mesopotâmia. Preste atenção. Aqui, ó, Mar Negro, Mar Cáspio, Golfo Pérsico, Mar Vermelho, Mar Grande. E aqui nós temos a Mesopotâmia. Qual é a tradução ou significado desta palavra Mesopotâmia? Se lembram? Entre rios. Entre rios, ou região entre rios. Guarde aqui, ó, o rio Tigre está à esquerda e o Eufrates está... Perdão, à direita está o Tigre e o Eufrates está à esquerda. As cidades de Ur e Babilônia estão às margens do Eufrates. Muito importante não esquecermos isto aqui. Perfeito. Vamos trocar de mapa? Isso, vamos trocar agora de mapa. Vamos trocar de mapa. Agora o negócio vai ficar bonito. Agora o negócio vai ficar, não vou dizer estreito não, mas vai ficar bonito. Perfeito. Agora eu vou começar a perguntar um a um. Um a um. Está ali o Wince, espera o Wince se aproximar aqui. Isto, deixa eu esperar o Wince. Está ali o casal 40. Saíram do manto, estão desmantados. Desculpa que eu entrar nessa abordagem. Eu sonhei com esse casal hoje, né? Almoçando comigo na minha casa hoje. Rapaz, acordei, falei com minha esposa, vou receber visita. Você está ficando doido? Eu acho que eu estou. Vi vocês dois almoçando aqui na nossa sala de estar. Se é profecia de barriga cheia, eu não sei. Amém. Mas vocês estavam uma A gente felicidade. gostou, A gente pastor. gostou dessa profecia. Olha, mas eu fiquei feliz, né? Minha esposa mais ainda, né? Quando eu falei de vocês, não. Quando é que eles vêm aqui? Não sei, vamos esperar, né? Papai do Céu. Amém. Semana que vem aqui vão aterrissar 2 famílias de alunos da terça-feira. Então já estamos começando a ser abençoados com as visitinhas, né? Daqui a pouco eu vou receber aqui o Ince com a irmã, com a sua esposa, a irmã Vanessa, a irmã Cristina. Irmã, a casa não é de luxo, não, mas é uma casinha simples que terá muita alegria receber vocês aqui, né? Uma Selma que não está muito longe aqui da gente. Então, a gente está aqui com alegria, um coração muito grande para receber a cada um de vocês. Vamos voltar lá? Isto. Aproveitando que eu me dirigi já ao casal 40, Alan, vamos lá, olhando para a tela, né? Não é para os meus olhos azuis, não. Que cidade é essa aqui? Consegue se lembrar? Embaixo da Galileia. Deixa eu ver. É uma das mais importantes da Galileia. Não é a mais importante, é uma das mais importantes. Teve uma influência muito grande no ministério de Jesus. Nazaré? Nazaré. Perfeito, perfeito. Irmã Isa, agora saindo lá da Galileia para a Judéia. Que cidade é essa aqui? Perto do Mar Morto. Essa cidade também teve uma influência muito grande na vida do Senhor Jesus. Nazaré. Ó, Nazaré está certo. E agora, e essa aqui, ó? Que importância tremenda essa cidade teve na vida de Jesus. Uhum. É procurar sempre Você que já associar na Judéia.
Só associar os dois extremos. Galileia no extremo, Judéia em outro extremo. Essas duas cidades, isso aqui é um macete, tá? Elas tiveram uma influência fortíssima na vida de Jesus. A Galileia de uma maneira e na Judéia de outra maneira. Não consegue se lembrar? Belém, onde Jesus nasceu. Belém, Belém. Irmã Cristina, ó. Irmã Cristina. Tá aqui, ó. A irmã vê que todas esses pontinhos, essas bolinhas pretas, são cidades. Mas só tem uma que tem uma bolinha branca. É fácil. Se a senhora memorizar a bolinha branca e aparecer esse mapa na prova, se a senhora errar é porque quer. É a cidade mais importante de toda a nação de Israel. Eu creio que seja a capital, Jerusalém. Jerusalém, muito bom. Muito bom. Irmã Selma. Aqui, a irmã Selma aqui vai fazer gol, ó, de olho fechado. Ela não precisa nem abrir o olho. Essa cidade aqui está em Samaria. Pastor. Não Deixa eu ver. acredito. A senhora fez tanto gol hoje, irmã Selma? Agora eu vou estar para fora. Não, mas é a única cidade de Samaria que nós nos referimos hoje. A única. Judéia, tudo bem, tem desconto, né? Tem 4 cidades aqui. Galiléia tem uma, e Samaria também só tem uma. Também está ligada com Jesus. Jesus teve um encontro com uma pessoa lá. Eu não consigo falar direito, falar bem o nome. Eu sei como que é. É muito simples, tem 5 letrinhas, começa com S e termina com R. Ai, como que fala, gente? Eu sei qual é que você está falando, mas... Deixa a irmã Selma pensar. Ninguém sopra nada para a irmã Selma, por favor. Se soprar... Pastor, deixa soprar. Não, se soprar é coisa de marimbondo, e marimbondo não tem nada com crente. Tá bom, pastor. Irmã Selma, tão fácil. Ó, começa com S e termina com R. Ai, como que fala esse nome, gente? Eu devia me dar outra, mas pula essa, me dá outra, mais fácil. Quando a senhora bebe água, por quê? Tem alguma razão. A gente bebe água quando a gente tem... Porque eu tenho sede, ué. Tá ligado? É parecido. No poço de... Como é que fala, gente? Eu sei a resposta, mas... Ó, eu tô dando a dica para a irmã Selma. É onde está o poço lá da Samaritana? Isto, quando a senhora come a goiaba. A senhora já comeu a goiaba? Eu já. A goiaba, quando está verde, ela tem um gosto de quê? Aquele gosto estranho que fica na boca, grudento. Ai. No Rio de Janeiro... Pode pular essa aí que eu não consigo, eu não lembro o nome, não. Ó, Eu sei do que se trata, mas eu não lembro. Quando a senhora bebe água porque tem sede, concorda comigo? Uhum. Quando a senhora come a goiaba verde, aquele gosto grudento na boca, chama-se cica. Já ouviu falar? Cica. Cica. E o poço dessa cidade é Sicar. Sicar. Isso, Sicar. Eu dei tanta dica, sede, Sica. Sim, Sicar. Sicar. Não, vocês estão indo bem. Vamos Pastor, um pouquinho. só um abre aspas aqui, entre parênteses, quer dizer, é conhecida como cidade da infelicidade, certo? Alguma coisa assim? Cidade do desafortuno, ou seja, das coisas... Desafortuno. Isso, as coisas que acontecem errada. Tudo que você imaginar de errado acontecer nessa cidade. Desfortuno. Que é do poço de Jacó, né? Isso. Vamos lá. Agora, irmã Verônica. Irmã Verônica tá ligada. Tá me ouvindo, irmã Verônica? O seu áudio está apagado. Seu áudio está apagado, não lhe ouço. Abra o seu áudio. Então, eu estou no iPhone, está me ouvindo? Está dando eco. Vai ser complicado agora a gente se comunicar. Com eco no fundo... Por favor, dá uma olhada aí para mim. Ó, eu vou até desligar meu áudio.
A senhora está com problemas no seu áudio. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o seu áudio. Desde a hora que... A senhora está com problema na sua conexão. Não consigo abrir o seu áudio do meu lado e andar com dois é complicado. É o problema do seu lado, infelizmente. Nossa. Não, deixa... mas deixa quieto. Então deixa. Eu vou ter que pular a senhora. Irmão Fábio, aqui. Que região é essa aqui? Jericó. Não. O Monte Nebo. Monte Nebo. Vou agora de novo aqui, ó. E aqui? Olhando para mim, por favor. Para mim também? Isso, eu quero... Berseba. Berseba. Irmã... Perdão. Isa, aqui em cima. É aonde vai se travar a maior batalha da história. Não. A batalha do Armagedon vai se travar no Vale do... Não. Megido. Eu não ia lembrar. Megido. É muito difícil esse nome, pastor. Não, é questão, aos pouquinhos, visualização. Vamos lá. Vamos na Galileia. Vamos... Nossa. Eu quero só ficar hoje com esses mapas, não vou nem entrar nos exercícios. Aqui é o quartel-general do Ministério de Jesus, irmã Cristina. Olhando aqui para os meus olhos deixaram de ser azuis, irmã Cristina. Ficaram verdes de um momento para outro, quando eu fiz essa pergunta para a irmã. Meu Deus, isso aqui é um fenômeno que está acontecendo comigo. Estão verdinhos, né? Se a irmã vai olhar, só olha para os meus olhos verdes e me diga aqui, ó, a sede ou quartel-general do Ministério de Jesus, lá na ponta norte do Mar da Galileia. Lembra-se? Pedro tinha sua casa também lá. Se for responder, abra o seu áudio, que eu estou percebendo que o seu áudio está fechado. Não lembro, pastor. Eu sugiro que a irmã dê uma olhadinha nesses mapas e procure fixar esses locais. Cafarnaum. Irmã Alan, aqui. Essa cidade debaixo do pé do camelo. É na Galileia. Claro, estamos na Galileia. Essa é fácil, irmã. Então fala, então. Irmã, aqui teve um festão, irmã Alan. Aqui teve um festão tremendo. Meu Deus. Começa com C. Começa com C e termina com A. Tem 4 letrinhas, irmão. É tão fácil. 4 letras. Não poupe. Ai. Doeu. Tá doendo. Quase. Papai do céu. Caná. Peço a atenção de todos vocês. Ó. Cafarnaum. Cafarnaum ou Cafarnaum que fala, pastor? Tem duas pronúncias. Pode ser Cafarnaum ou Cafarnaum. Você tanto pode falar Cafarnaum ou Cafarnaum. Cafarnaum ou Cafarnaum está aqui. Tiberias, Caná e Nazaré. Acabamos de falar agorinha. Vamos lá. O professor está me vendo aí? Agora sim. A senhora voltou, graças a Deus. Nossa.
Só por causa disso, minha irmã, que a senhora voltou aqui, ó. Ó. Que monte é este? Moriá, né? Não. Está acima Monte do Moriá. Ai, o Ebal? Eu não tô lembrada. Não. Acabamos de falar dele agora. É o monte da onde levantou Jesus aos céus e para onde ele vai voltar. Oliveiras, Monte das Oliveiras. Oliveiras. Esse monte aqui eu ia dar para a irmã Selma, mas ela já falou, então eu vou dar para o irmão Fábio. É aonde as roupas sacerdotais de Arão foram colocadas sobre o seu filho Eleazar. Monte Or. Monte Or. Monte Or, perfeito. Wincy, aqui, ó. O monte onde morreu Moisés. Monte Moab? Não, Moab não. Não faça isso, que Moisés até estremece lá na Você falou sepultura. até agora, peraí, Ai, caramba. Lembra um vegetal. Branquinho, começa com a letra N e termina com O. Ele é parecido com a beterraba. Não sei se você gosta de beterraba. Entendeu? Ai. Conhece o nabo? Conhece o nabo? Nebo, Monte Nebo. Aleluia! Então, isso gosta de nabo. Falei rapidinho nabo, lembrou Nem nebo. lembrava de nada. Um monte mesmo. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Peraí, agora sim, deixa eu voltar de novo. Deixa eu pegar a irmã Selma. Irmã Selma. Eu de novo, não, pastor. Pula eu. Não posso pular a senhora, não. Ó, eu falei agorinha há pouco. Tá vendo aqui essa pontinha lá em cima? É um monte. Esse monte dá dentro do mar Mediterrâneo, parece um chifre. Não tem errado. Que monte é esse? Carmelo. Carmelo. Excelente. Irmã Isa, a Bíblia fala que havia uma polêmica, né, entre os judeus e os samaritanos sobre qual dos montes você deveria adorar. E aí Jesus usa um jogo de palavras, Monte Gerizim e o outro monte, que é esse aqui. Qual seria? Monte Ebal. Ebal, excelente. Ebal. Excelente. Então, recapitulando, Monte Carmelo, Monte Ebal, Monte das Oliveiras, Monte Nebo e Monte Or. Excelente, vocês estão muito bem. Vocês estão bem. Um pouquinho devagar, mas estão bem mesmo, sinceramente. É aquela coisa, o processador de vocês não é iCore 5, é iCore 3 ou Pentium 930. Mas tá indo bem. Se fosse Celeron, aí eu ia ficar triste. Que o Celeron vai devagar, quase parando, mas o processador de vocês está acima do Pentium, que seria importante. Alan está com um sorriso hoje, que eu acredito que é por causa do Natal e de outras coisas abençoadoras, né, que Deus tem dado ao Alan. Deus é fiel. E como ele é, tanto que ele é fiel, que eu vou te dar uma mais fácil, nem injeção na testa. Ó, de todos esses povos aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, esse aqui, que habitava bem na costa do Mediterrâneo, e foram os piores inimigos de Israel. E aqui, como já lemos em Gênesis 21, 31, Abraão fez um acordo para que houvesse paz entre a sua tribo e esse povo. Como se chamava esse povo? Filisteus. Maravilha. Filisteus. Ok. Aqui nós temos dois povos que foram resultado do incesto das filhas de Ló. Lembram-se do incesto? Que as filhas de Ló,
quando saíram de Sodoma e Gomorra, embriagaram o seu pai, e tiveram relações sexuais e foram gerados 2 filhos. Aqui está o povo que gerou um filho, e aqui está um povo que gerou um filho. Vamos lá. O Insi. Quem são estes que estão aqui embaixo? Moabitas e os Edomitas. Isto, agora vamos colocar na ordem. Aonde estão os Edomitas e aonde estão os... Quem está aqui? Aí, Edomitas ou Moabitas? Edomitas, eu disse Edominas e aqui? o Moabitas. Moabitas. Perfeito. Irmã Verônica, qual é o povo que está aqui? Um cantinho. Ele é o mais afastado do lado direito. Não, esse daí eu não me lembro, não. Eu lembrava dos outros que ele falou aí. Estes são os amonitas. Amonitas. E aqui no cantinho, irmão Fábio, que foram inimigos pesados de Israel. Ó. Amalequitas. Os terríveis amalequitas. Gente, vocês estão bem, estou feliz, graças a Deus. Uau, vocês estão bem. Fico feliz da vida que vocês estão bem. Bom, aqui nós temos regiões. Temos 1, 2, 3, 4, 5, para terminar por hoje. Uma Selma, lá em cima. Observe que o Monte Hermon não está dentro da nação de Israel. Eu creio que eu falei sobre isso. O Jordão nasce ao pé do Monte Hermon. E ele está em um outro país, cuja capital é Damasco. Que país é este? Abra o seu áudio, por gentileza. Oh, tá fechado, desculpa. Síria. Síria, excelente. Síria. Irmã Cristina está aí? Deixa eu ver aqui. Ela entrou e saiu. Isso, voltou, irmã Cristina, porque eu não consigo ver ela na tela. Vamos lá, irmã Cristina. Aqui temos um país, tá? Nós localizamos aqui a Síria e ao ladinho temos o país. Daqui saiu Jezabel. Que país é este? Abra o seu áudio, porque pode estar fechado, eu não posso lhe ouvir. Filipinas. Não. Filipinas não, irmã. Filipinas está na Ásia. É com P ou é com F, gente? É com P, exato, mas esqueça das Filipinas, está lá na Ásia. Vamos voltar para Canaã, para a Ásia. Na verdade, está no meio da Ásia, né? No caso, na Oceania, quase. Não consegue se lembrar? Não. Fenícia. Irmã Verônica, isso aqui é fácil demais. Aqui, ó, irmã Verônica. Fácil demais. Papai do céu. Ó. Esses mapas aí eu não peguei, não, professor. Não peguei. Ó, as cidades de Gaza, Asquelon, Asdod, Gati, estavam dentro de que território? Dentro do território dos filisteus. Filisteus. Então, aqui é a Filistia. A Filistia. Para terminar com Alan, aqui no cantinho. Eu sei o de baixo, que é Moab, pastor. E aqui? Amon. Soprou. Eu ouvi. Alguém soprou. Amon. Veio aqui. É porque ela quis dizer amor. Aí amor, escapou ela tá Amon. me chamando aqui. Exato. Gente, como vocês observaram, não é bicho de 7 cabeças. Não é. É uma questão de vocês visualizarem. Deixa eu dar uma sugestão. Trabalhinho de casa. Todos esses mapas, se vocês puderem, não é uma obrigação, mas isso vai ajudar. Se vocês puderem imprimi-los, excelente.
Imprima os completos e imprima os que estão com as lacuninhas em branco. Se você não quiser imprimir, tudo bem, só pelo menos as lacunas. E procure exercitar sem ficar consultando, ou seja, passe um tempo, por exemplo, esse aqui eu imprimi e não tem as lacunas. Passe um tempo visualizando. 15 minutos, 20 minutos, ok? Aí depois vá para o correspondente e comece a preencher as lacunas. E procure relacionar as lacunas que apresentam cidades, montes, localidades, países, com os fatos bíblicos. Isso vai ajudar vocês a reterem. Não vai ser do dia para a noite, mas vocês precisam tomar um pouquinho de tempo com respeito a isso aqui. Irmão Fábio, abra o seu áudio, por favor. Eu estou mostrando que eu já tinha imprimido, Sim. aí durante o estudo eu já fui preenchendo as lacunas. Isto, veja o que o irmão Fábio fez. Está tudo preenchido. Se você puder fazer assim, vai ajudar demais. Deixa eu repetir o que eu já falei e vou repetir a cada aula para que ninguém esqueça. Como é que vai ser a prova? Nós estamos estudando uma sequência enorme de mapas. Pastor, minha cabeça vai dar um... Não, não vai dar não, porque a gente está indo bem devagar. Por isso que a gente ampliou o tempo em sala de aula com essa matéria. Quantos estão me entendendo, irmãos? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Qual a razão que eu aumentei o tempo de aula para essa matéria? É para dar tempo. Devagar. Devagar. Ó. Visualizar, escrever, anotar. Se você não separa tempo, pastor, eu trabalho demais. Trabalho 12 horas, limpo 10 casas, trabalho com 3 construções, entenda a sua vida. Mas se você está aqui, quero entender também que você está priorizando este momento, apesar do suor que você derrama, eu valorizo o seu suor e o seu esforço. É difícil, eu sei que é, porque eu já passei por isso, por 18 anos seguidos da minha vida. E eu sei o que é isso. E no Brasil cheguei a ter 3 empregos e ainda estudava teologia de 8 às 11 da noite. E acordava 4 da manhã para pegar 5 no trabalho. E eram 4 vezes por semana que eu estudava teologia. Meu Deus, como é que eu aguentei? Não sei. Uma coisa eu coloquei pé firme e disse, Senhor, a tua graça me basta. Não estou me colocando como exemplo, não. Entenda que eu era o aluno lanterninha. Pastor, você está brincando comigo. Eu era o lanterninha da turma, numa turma de 60 alunos. Eu era o lanterninha. Mas eu perseverei 18 anos. Pensa no cara lanterninha. Era bola fora a todo momento. A turma ria. Eu era a chacota da turma. O Prestes, parece que ele é meio biruta, tem Alzheimer, troca os nomes. Eu quietinho, Jesus, eu não sou biruta, não tenho Alzheimer, são 18 anos, me ajuda. E Deus me deu a graça necessária. Não estou me colocando como exemplo. Irmãos, se um cara ruim no pedaço que era eu, Deus deu graça e eu venci, você é muito melhor do que eu. Que é isso, gente? Irmã Verônica, um dia, talvez, se Jesus até lá não voltar, essa mulher eu vou ver ela como uma mestra em teologia, pregando e ensinando. O Alan nem se fala. Quem sabe um dia, se Jesus não vier, Alan Guerreiro, ainda que talvez ele nem esteja perseguindo isso, doutor em teologia, mas Deus pode fazer isso. Wince, grande evangelista das multidões. Irmã Cristina, missionária e ministradora de congresso. Gente, nenhum de nós podemos imaginar o que Deus tem para nós reservado aí pela frente. Pastor, só estou estudando por estudar. Eu tenho certeza que você não está estudando por estudar. Você está estudando porque, primeiramente, há um propósito de Deus na sua vida, para fazer uma poderosa diferença, não na sua vida apenas, mas ajudar a influenciar a outros a crescerem na graça e do conhecimento. Quantos creem nisso? Que Jesus te chamou
para te dar isso aqui, ó, crescimento na graça e no conhecimento. Mas entenda bem, esse crescimento não é só para você, não. É para você distribuir para outros. Então, eu falo isso com muita humildade. Eu valorizo o esforço de cada um de vocês. Vou repetir. Está diante de vocês um lanterninha, 18 anos, dando cada bola fora. Mas graças a Deus que Deus me ajudou, me fortaleceu. Vocês são muito mais inteligentes do que eu, muito mais capazes do que eu, muito mais garra do que eu. Então, se vocês são melhores do que eu, acredito, olha, aqui vai ser uma coisa linda como Deus vai trabalhar na vida de vocês. Então, minha sugestão, como já o irmão Fábio já deu, imprima, leia, visualize, tire um tempinho e comece a preencher. Na próxima aula, nós vamos trazer outro grupo de mapas. Se você está percebendo, todos os mapas são muito parecidos. Quando estão percebendo, irmãos? Que a maioria dos mapas que eu estou apresentando são muito parecidos. Eu só mudo o foco histórico, o foco social e um pouquinho o foco geográfico. Mas o contorno, eu mantenho praticamente o mesmo. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar mais com a área do Sinai, um mundo antigo e mostrando outros novos aspectos. E vamos trabalhar com os exercícios. Então, a prova vai ser o seguinte, para terminar. Que, digamos, estudemos 15 mapas, 20 mapas, 30 mapas. Eu vou separar 2, somente 2. Aí vocês vão focar em cima daqueles 2. Aí vocês vão entender por quê. Porque aqueles 2 já foram estudados lá atrás, através de várias e diferenciadas versões. O mesmo mapa. Mas de tanto você ver, vai ficar aqui dentro, ó, impresso. Aí quando você vê aquele mapa e aquele outro mapa, mas eu já vi esse mapa por diversas. Essa é a minha intenção. Eu quero fazer com que eles se tornem repetitivos na sua mente, em abri-los e já saber, aqui é a Palestina, aqui já é a Península do Sinai, aqui é a Mesopotâmia. De tanto você ver... Quantos estão me entendendo, irmãos? Quantos estão me entendendo? De tanto você ver, enxergar, visualizar, vai ficar impresso naturalmente na sua mente. Vai ter um pouquinho de esforço? Claro, é óbvio, tudo nessa vida exige um pouquinho de esforço. Mas daquele grande número de mapas, eu só vou separar 2. Aí vocês, olha, estudem bem esses 2 mapas, porque um deles vai aparecer na prova. E dessas questões do questionário, vão aparecer 7. Mais fácil, gente, considero impossível. E eu terei chegado pelo menos a dar 30% do conteúdo de geografia bíblica, coisa que eu não conseguiria passar nem de 10% com 5 aulas. Quantos estão me entendendo? A aula de hoje valeu alguma coisa? Sim ou não? Valeu alguma coisinha? Se valeu, a honra, a glória e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. Tá? Nós vamos voltar na próxima aula na apostila, fiquem tranquilos que tem muita coisa ainda para trabalhar na apostila. Na próxima aula nós vamos falar sobre a nação de Israel. Deixa eu aqui já mostrar para vocês. Nós vamos fazer um foco todo especial à nação de Israel. Vamos começar aqui na página 17. Eu sugiro que você dê uma lidinha na página 17, da 17 até a página 21, tá? Trabalhinho de casa. Página 17 até a página 21. Vamos trabalhar com mais mapas. Os exercícios ainda não corrigimos todos, correto? Eu creio que temos que fechar o bloco 4. Confere? Confere, temos que fechar o bloco 4. Então, na próxima aula, vamos... Sim, irmã Selma. Artigo 10, né, Pastor, eu tenho uma pergunta. A próxima matéria que a gente vai estudar... Evangelismo e missões. tornar... Evangelismo e missões. Ok. E eu vi que o senhor postou sobre escatologia. A gente tem que fazer a reserva da vaga ou automaticamente, se não está pela minha matrícula, eu sigo nela? Nós só podemos aceitar até 100 alunos, porque vão ser 2 cursos separados. Deixa eu dar um rápido esclarecimento. Obrigado, Marcelo, por ter tocado no assunto. Nós estamos fazendo curso básico em teologia. Quando estão entendendo que nós estamos fazendo curso básico? O
curso básico. O curso básico ele é dividido ou constituído por 12 matérias. 12 matérias. Esse curso de escatologia que estamos oferecendo a partir de fevereiro é um curso avulso, mas ele vai ter peso de um médio em teologia. Isso quer dizer o seguinte: os alunos que quiserem fazê-lo e quiser manter o básico, fiquem à vontade, tá? Agora, os que quiserem optar em só fazer esse curso de escatologia é outro assunto. Eu vejo um certo desperdício de você parar. Já me perguntaram isso. Então, pastor, eu vou parar o meu básico e vou fazer de escatologia porque ele vai ter o valor do médio, mas você vai ficar com muitas matérias a desejar do básico, que você precisava passar pelo básico. Então, se você for fazer, é a minha sugestão, não é que eu quero obrigar você a fazê-lo. Tente manter os dois, se for possível. Nem todos vão conseguir, porque são dois custos diferentes. Tá? O curso básico, 12 matérias, é o custo de $65, né, que será a partir já do próximo mês de janeiro. E o curso, esse de escatologia, é o custo de $100. Ele é um pouquinho mais caro, porque a gente vai dar uma apostila bem grande para trabalhar um ano, ok? Um ano, e só vai receber o certificado todos os alunos que tiverem pelo menos 75% de presenças. Então, você só calcular, entendeu? Durante 12 meses, vão ser uma aula por semana, às sextas-feiras, de 8 às 10. Se o aluno alcançar 75% de presença, ele vai ter o seu certificado. O contrário não faz sentido. Pastor, e se por acaso, tipo assim, uma suposição, por exemplo, todos nós que estamos nesse grupo básico, queira fazer escatologia, não teria como, depois que a gente terminasse o básico, o senhor iniciou o de escatologia de novo para a gente? Para não tumultuar uma coisa com a outra? Não haveria nenhum problema, aí vocês fiquem bem à vontade. Porque eu penso que se a gente comprometesse em fazer, porque eu quero fazer, mas eu acho que para fazer o básico... Fica a critério de cada aluno. Estão entendendo, gente? Isso aí não é uma obrigatoriedade. Nós já temos só da Academia Bereias, eu fiz esse anúncio hoje, escute, já vou terminar. Eu já fiz esse anúncio, já temos 16 alunos de várias turmas. E eu perguntei para cada um deles em off, não vou tumultuar o seu lado? Não, pastor, para mim vai ficar perfeito. Não tenho problema de estudar na terça e na sexta. 16 alunos. Mas isso não obriga a nenhum de vocês a terem as duas ao mesmo tempo, compreende? Não obriga. Porque depois que termina essa fase, vamos continuar. Como é o caso da irmã Selma. A irmã Selma prefere fechar os 12 meses, as 12 matérias, não tem nenhum problema. Aí ela terá duas opções: seguir o médio regular ou seguir só o curso de escatologia. O médio regular, 16 matérias, ou o curso de escatologia, 12 meses, que vai ter o mesmo valor do médio. Está bem esclarecido? Então, ninguém é obrigado a fazer os dois ao mesmo tempo. Mas já temos 16 alunos que querem e podem, estão dispostos a fazerem os dois ao mesmo tempo, porque tem tempo, tem melhor disponibilidade, entendeu? Mas não é obrigatório a nenhum de vocês a fazerem os dois ao mesmo tempo. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Isto. Então, fiquem bem à vontade. Quem quiser e puder fazer os dois ao mesmo tempo, amém. Se não, como a irmã Selma mesmo colocou o ponto de vista dela, e é uma situação dela pessoal, espera terminar, e aí então a gente volta de novo com o curso de escatologia no mesmo valor do médio em 12 meses. Perfeito? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Está bem esclarecido? Se alguns de vocês tiverem interesse em fazer o de escatologia, eu preciso que até a metade de janeiro me digam, pastor, eu posso. Digamos, um exemplo, né? O Vince pode fazer as quintas e as sextas. Aí eu preciso ter o nome dele anotado, porque eu só posso ter aqui na telinha até 100 alunos. Não posso ter mais de 100 alunos. Não posso. Não posso, porque o sistema não me permite o aluno 101. Até um aluno 100 eu posso tranquilamente. O 101 já complica a nossa vida. E está parecendo que a gente vai estourar isso facilmente com 100 alunos. Facilmente. Porque só no Facebook hoje eu recebi mais
no meu off, no meu message, mais de 53 mensagens. Então, já estou até um pouco preocupado. Nem sei por que eu lancei isso nas redes sociais, mas tudo bem. Vamos ver o que Deus vai fazer. Vamos orar a Deus agradecendo a aula de hoje? Muito obrigado, irmão Fábio, Wince, irmã Selma, irmã Verônica, irmã Cristina, Alan e Isa, obrigado pela participação de vocês. Vamos encerrar, então. Vamos pedir, irmão Fábio, nos dirigir uma palavra de oração, concluindo a aula de hoje. Vejo vocês, se Deus quiser, na próxima semana, dia 30, no antepenúltimo dia Não, no penúltimo dia, né? Na verdade, do ano de 2021, né? E temos mais que dar graças a Deus. Um abençoado Natal, vitorioso Ano Novo para todos vocês, mas eu vou dar o Natal hoje, o Ano Novo é na semana que vem. Comam muito, se alegrem muito, não façam excessos, não vão dormir de madrugada, alegrem-se no Senhor, tenham um Natal, olha, mais do que abençoado com as suas famílias, com seus amigos. Cuidado, com muita aglomeração. Aqui na Flórida, já o governador já está de olho, né, com famílias de 20, 30, 40 pessoas, pode dar uma zebra enorme. Aqui a recomendação é 8 pessoas. Agora está complicado, né? Não tem fiscal para ninguém entrar nas casas para limitar, né? Mas se você for ter a sua comemoração de Natal, seja prudente, tá? E deixe Deus encher o seu coração, porque a razão do Natal é Jesus. Um abençoado Natal para todos vocês, em nome de Jesus. E na próxima semana aí desejarei um ótimo e abençoado Ano Novo. Irmão Fábio, com a palavra de oração, agradecendo. Soberano Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso e santo, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por todos os feitos e favor das nossas vidas, principalmente a tua salvação em Cristo Jesus, nosso Aleluia. Senhor. Obrigado, Deus, por mais essa aula. Eu te agradeço, Deus, por ter me dado força de voltar nesta aula, depois de um acontecimento da semana passada que eu perdi meu pai. Eu agradeço ao Senhor pela tua graça sobre a minha vida e agradeço aos irmãos que estiveram orando por mim. Que o Senhor possa nos abençoar, dando-nos o espírito de sabedoria e de revelação para nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abençoa nossas vidas, abençoa a vida do pastor que nos ensina, que nos instrui nesta aula tão maravilhosa. Nós possamos ter um final de ano maravilhoso e que na próxima aula estaremos juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Feliz Natal para todos vocês, que o Eterno vos abençoe. Muito bom ter estado com vocês. Até a próxima quinta-feira, dia 30, em nome de Jesus. Muito obrigado, bom descanso. Amém. Deus Feliz abençoe Natal, a paz do Senhor. Feliz Natal a todos. Come muito não, gente.